Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa live com a psicóloga Maiara. Vamos só aguardar ela chegar. Boa noite, Rose. Boa noite, Rosana. A Maiara chegou. Vamos lá. Tudo certo? Tá me vendo? Boa noite. Tudo bem, Ma? Andressa? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Tava cortando um pouquinho aqui. Tá. E agora? Tá tranquilo? Tá conseguindo me Tá, ouvir? tá Ah, tranquilo. legal. Pode ir. Então tá Vamos bom. Boa começar. noite. Acontece, o meu sempre cai. Sabe o que aconteceu? A minha vida, assim, de digital influencer, ela já começou comigo quebrando um tripé. E aí, Ah, minha filha, sabe como é que é, né? A gente improvisa, encosta aqui nos lugares, enfim. tem que ser. Teve um dia que meu celular caiu, eu tava atendendo. E meu paciente falou assim: foi você ou foi o celular que caiu? Ainda bem Melhor, né? Ainda bem que foi só o celular. tinha sido o celular. Na verdade, eu falei que era o celular. Brincadeira. Ah, tá Ah, certo. Ai, pessoal, eu tô super feliz de ter a Má aqui comigo, né? O nome dela é Maiara, para quem não conhece, né? Às vezes o pessoal ainda não tá seguindo, mas quem não conhece vai conhecer ela hoje. Eu chamo de Má porque a gente se formou junto, né? A gente teve uma caminhada muito grande juntas, né, Má? E eu tô super sim. feliz de fazer live com pessoas que, primeiro, que eu admiro muito como profissionais e que estiveram comigo, né? Fizeram parte do meu crescimento também. Uhum, Mas certo. eu ia te apresentar, mas você não quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho pra gente? Para o pessoal te Pode ser. conhecer? Uhum, pode ser. Bom, então, eu me chamo Maiara Gazeta. Eu fiz faculdade com a Andressa, né? Durante esse período a gente teve contato bastante próximo. Sim. Nós trabalhamos, né, há bastante tempo com dependência química, né? Eu trabalhei 6 anos e meio e fui coordenadora também da instituição e assim foi muito especial esse trabalho para nós, né? Acho que ampliou bastante o Bom, nosso repertório profissional. E do ano passado para cá eu estou me dedicando exclusivamente ao trabalho clínico, né? Então eu estou adorando também essa parte. E é bacana que foi um processo de mudança, né? E é sobre isso que a gente vai falar também aqui. Então, exatamente. está sendo muito especial, né? Poder falar sobre esse assunto de mudança, principalmente nesse momento que, de fato, assim, a vida de todo mundo mudou, né? Com a pandemia e tudo. Com certeza. A gente estava no bate-papo, né, Má? Daí a ideia era de falar sobre um outro assunto, né? Aí o bate-papo foi tão gostoso, a gente foi interagindo, interagindo e chegamos nessa ideia. Uma, eu tô tendo Sim. retorno. Tem algum aparelho ligado junto? Não, Eu tô ouvindo o meu retorno. Não sei, pessoal, se tiver ruim o som, só dá um toque pra gente, por favor. Pra mim, tranquilo. Eu ouço o retorno, mas tá tranquilo, tá, né? porque Só se alguém estiver atrapalhando o som. uhum, eu não tô, não. Só se Não? você quiser que eu coloque o fone para melhorar. Podemos tentar, Má? Só pra. Vamos Porque tentar. depois dá problema na hora de passar lá pro YouTube. Tá, né? Vou tentar não derrubar o celular de. Não vai cair. Ah lá, a Roberta falou que tá repetindo a sua fala. É, Tá. deixa eu mexer aqui também. Pera, alô? Ai, acho que melhorou. Mas acho que foi o fone. Tá dando pra me ouvir? Tá me ouvindo bem agora? Eu tô, e você? Tranquilo, também. Aí sumiu o retorno. Sumiu? Tá. É, legal.
Então, assim, beleza. aí a gente estava trocando ideia, né, mas surgiu o assunto e a gente falou, por que que a gente não fala sobre mudança, né? Um tema tão importante agora, É, como várias coisas, né, que estão sendo importantes hoje, mas a mudança, acho que, como tá todo mundo tendo que mudar, né, várias coisas. Hoje mesmo eu estava comentando com a Mayara que eu tive que mudar de aparelho de celular e como foi difícil fazer isso. Mas depois eu sim, faço um paralelo com a ideia, né? A é, gente se sente muito confortável, né, com as mudanças, mesmo quando elas são exatamente. necessárias. Uhum, Legal, Má. Você quer começar então o assunto? pode Vamos ser. lá? Uhum, vamos. Bom, a gente escolheu esse tema, né, por ter, como você falou, nós entramos nesse assunto meio que sem querer até, né, conversando ali, né, retomando algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas. E, e é um momento também em que a mudança, né, assim, há uma necessidade extrema de mudança para todo mundo. Uhum. Assim, em maior e menor grau, né, porque eu costumo dizer assim, a tempestade lá fora trouxe também uma tempestade para dentro de muitas casas, a dinâmica, né, de muitas pessoas, assim, das relações mudaram, né, então Uhum. a mudança está muito evidente, né, que está Com sendo um certeza. processo que está todo mundo passando, e nesse momento especificamente, não é um processo que a gente escolheu e nem que podemos escolher viver ou não, né, então, assim, É. está acontecendo e ponto. Uhum. Exatamente. Então, por isso que a gente, né, achou interessante falar sobre isso, falar do medo, né, que nós temos por ser algo tão desconhecido, né, tanto a pandemia como pequenas mudanças que ocorrem em nossas vidas, né? Algumas a gente escolhe, outras não, mas de fato a gente vive isso constantemente. A vida é muito cíclica, né? Então, não tem como não negligenciar, né? Que esses processos eles ocorrem mesmo. Eu acho que eu costumo falar que assim, que a única certeza que a gente tem é que as mudanças vão acontecer, né? E Exatamente. independente do nosso querer ou não. Podem ser mudanças boas, e em alguns momentos vão ser mudanças mais difíceis da gente enfrentar, mas Uhum. vão acontecer e a gente precisa, de certa forma, estar preparados para quando essa mudança e toda essa agitação acontecer, né? É, exatamente. E aí é que tá, né? Porque como é um processo de mudança, é muito difícil, né, de estarmos preparadas, né, de maneira antecipada para o que vai acontecer, porque o medo surge exatamente por conta disso. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Quando Uhum. estamos nesse processo realmente de mudança. E aí, né, essa questão de nos prepararmos, ela é, assim, um pouco dificultosa, né? Porque assim, a gente se prepara para quê, né? Uhum. Especificamente, É, exatamente. né? Acho que, assim, um processo de autoconhecimento, ele é muito importante também, né? Porque quanto Uhum, mais eu me conheço, eu sei quais são as ferramentas internas que eu tenho. Em alguns momentos eu vou ter que me reinventar, vou ter que é, buscar outras formas, mas ainda assim eu ter um pouquinho mais de domínio sobre mim, sobre como eu funciono diante de uma situação, é muito importante, porque quando chega o uhum, imprevisto, eu tenho esse repertório para conseguir lidar com as dificuldades. Acho que é uma das exatamente. questões que você vai trazer também, né? Uhum, Logo ali na frente. sim, sim. Essa questão do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que é a ferramenta, assim, chave para a vida, né? É tão necessário, né, ter autoconhecimento, porque como você falou, muitas vezes o processo de mudança ele vai trazer algo completamente novo. Mas se você já se conhece, já entende como você funciona diante de situações novas, que tipo de emoções ficam evidentes, né? É um pouco menos difícil, né, digamos assim, de enfrentar, Uhum, né, a mudança mesmo, né? uhum. E, e aí a gente também falou, né, como que a ansiedade aumenta bastante num momento como esse, né, de É. mudança.
E aí, assim, eu costumo explicar de uma forma bem simplista que a ansiedade, ela é um dispositivo que a gente nasce com, né? E é acionada a ansiedade, né? Esse dispositivo é acionado para nos proteger, né? O problema é que, assim, nós estamos a cada dia nos protegendo de tanta coisa, né? A gente está sob controle de tantos estímulos diferentes, são tantas as variáveis que a gente fica acionando toda hora, né, esse dispositivo e não necessariamente o risco é real, né? Mas é o que a gente Uhum. sente mesmo, né, como sendo real. E isso vai, de fato, desgastando, né? Gerando sensações corpóreas. Então, quantos sintomas a ansiedade traz, né? Ataque cardíaco, respiração, né, ofegante, as mãos frias, enfim, né? Assim, a sensação de fuga, a preparação do nosso organismo, de fato, para fugir de um risco, né? Uhum. E a Exatamente. mudança aciona isso, porque a mudança é algo desconhecido e nós temos muito medo do que é desconhecido, né? E Uhum. por isso também muitas pessoas negligenciam a necessidade de mudança, por conta de ter Uhum. esse medo, né? De sustentar, assim, esse medo e não saber o que vai acontecer. E aí, por mais que a situação atual seja aversiva, né? É o aversivo que eu Uhum. conheço. Então, eu não sei o que vai ter lá. Exatamente. Uhum, Uhum. E assim, né, além de tudo, quando eu busco uma mudança ou quando uma mudança acontece, de certa forma, isso gera responsabilidades para mim, né? Então eu tenho que sair da minha zona de conforto, do mundinho que nem você falou, eu já conheço a maneira com que eu estou vivendo, e aí eu tenho que sair disso. Então esse custo é muito grande, né? uhum, Principalmente porque aí quem vai ter que responder sou eu. Vai exigir de mim. E às vezes essa exigência não é algo que eu estou preparado para enfrentar agora, não é algo que eu queira enfrentar, né? Então, uhum, até porque muitas pessoas elas acabam delegando muito ao outro, né? A culpa, a responsabilidade. E aí, uhum, quando a gente, de repente, por exemplo, quando eu escolho uma mudança, eu sei que eu vou ter que me responsabilizar, né? E aí, se não dá muito certo essa minha escolha, né? Quem que eu vou culpar, exatamente. É, né? Não isso tenho pega quem, também. eu não tenho como culpar outra pessoa se não for eu mesmo. E aí, eu Uhum, percebo que isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Trabalhando agora com o consultório, eu percebo que as pessoas não é intencional, né? sim. Esse não querer se responsabilizar. É a maneira que a gente aprende. Todo mundo, né? A maioria funciona dessa maneira. E aí Uhum, esse medo ele acaba impedindo muita gente que tem às vezes um potencial muito grande para evoluir. Essa pessoa ela quer ficar ali, né, naquela linha onde ela não precisa se comportar tanto, né? Responder tanto. uhum, é, isso mesmo. E também, por mais que esse processo de mudança, iniciar um processo de mudança, tenha surgido de uma escolha mesmo, né? Por exemplo, a pandemia não foi uma escolha, né? Não. Mas mesmo que a gente faça uma escolha sobre a nossa própria vida, quando a gente faz essa escolha, principalmente se for para alterar ali, né, uma situação aversiva, sair de uma situação aversiva, mesmo assim, a gente não está completamente consciente, né, digamos assim, do que vai acontecer, né? Então, por mais Uhum. que você tenha escolhido, você não sabe que tipo de variáveis vão interferir, né, no seu, por exemplo, no seu novo trabalho, enfim. Então, por isso também a ansiedade fica bastante presente, né? É uma escolha, mas, né, apesar de ser uma escolha, a gente não tem uma previsão assim de 100%, né, sobre o que vai acontecer. Exatamente. E assim, né? Também tem aquela sensação do controle, né? Então, enquanto eu tô na situação que eu tenho o controle do que está acontecendo, porque eu controlo a minha emoção, por mais que às vezes ela seja negativa. Negativa não, né? Mas não é uma emoção que eu gosto de sentir naquele momento, mas é o que eu consigo controlar, né? Eu já conheço. E aí, quando eu tenho que mudar, eu não sei o que me espera, né? Eu não sei, por exemplo, se vai dar errado o meu novo emprego, como você estava falando, né? Porque daí vai Uhum, depender de mim,
né? Vai depender também de como isso vai acontecer, de como eu vou lidar. Então, essa sensação de que muita coisa, muitos imprevistos podem acontecer e fazer com que esse meu projeto dê errado, isso me dá muito a sensação de impotência, né? Diante de É. uma possível mudança. Por mais que eu saiba que essa mudança vai ser super importante para mim, que vai me trazer a longo prazo, às vezes, ou né, depois de um tempo, vai me trazer benefícios, ainda assim eu coloco o pezinho no freio e fico ali, será que eu vou ou não vou, né? Uhum, Fica, uhum. dá muito medo. Exatamente. E como a gente estava falando, né, assim, você escolhe viver de repente um processo de mudança, mas você não sabe o que vai acontecer, né? E Uhum, quando a gente passa por esse processo, geralmente ali no começo você tem uma motivação maior, né, uma expectativa de que as coisas vão dar certo, e tal. No meio, geralmente, desse processo, né, é aquele momento assim que entrego, né? Confio, surto e depois eu fico tranquila. Porque, exatamente. né? Porque assim, o meio do processo de mudança, ele é muito difícil, geralmente, porque você já fez a escolha, já abriu mão de outras coisas, né? Já tomou uma Uhum, decisão, mas você não sim. está ainda conseguindo ter os resultados disso. E aí dá aquela Uhum, sensação de será que eu fiz o certo? Será que isso vai funcionar? E aí vem aquela questão que você falou, né, sobre arcar com responsabilidade, de repente passar por uma frustração, né? uhum, E eu exato. sempre falo assim, é, é nesse momento também que a gente precisa desenvolver repertório. Eu acredito assim, toda a vida, né, a gente é muito ensinada a lidar, né, com a buscar sempre que tudo dê certo, né? Uhum. E não dar certo faz parte da vida, né? Se Só que acostumar com ninguém as explica pra coisas. gente, né? Ninguém explica pra gente Não. que vai dar errado pra dar certo, né? É, exatamente. Eu falo assim, é tipo o quarto que a gente aprende a arrumar, né? Sempre a gente é cobrado, não, porque tem que estar arrumado, porque tem que estar arrumado, né? Mas a capacidade de nos adaptarmos ao quarto desarrumado também é importante. Porque as Uhum, coisas não vão estar sempre tão certinhas, tão no seu lugar assim, né? uhum, exatamente. Então, e o processo de mudança, ele faz a gente entrar em contato com isso, né? Porque num processo inicial de mudança, de repente, você tenta várias coisas diferentes, né? E Uhum, muitas delas podem não dar certo. No é. final, de repente, né, existe algo que fica, que você entende, né, que é importante e tudo. Mas inicialmente você pode tentar muita coisa que pode dar errado, né? Uhum, exatamente. E aí é que tá, né, a chave da gente entender que esse dar errado não é o fim do mundo, né? Não Uhum, é porque tá demorando para eu conseguir atingir lá o meu sucesso que tá errado, né? uhum, Às vezes eu preciso sim olhar e rever alguns caminhos que eu estou traçando nesse meu projeto, mas isso não quer dizer que está errado, né? A gente uhum. não tem, eu falo assim, não tem como a gente descobrir se tá legal ou não se a gente não for em frente. Se de repente eu não É. insistir naquilo que eu busquei para mim, né? O Uhum. problema que eu vejo é assim, na hora que começam as frustrações diante da mudança, diante daquilo que a pessoa se propôs a fazer diferente na vida dela, é onde acontece o retrocesso, dependendo do tipo de mudança que ela está buscando, né? Uhum. Então eu começo a me frustrar, eu começo a não dar certo. Isso a gente pode falar com coisas, às vezes, que a gente entende que são mais simples. Por exemplo, uma dieta, fazer um exercício físico, né? Ah, Uhum. eu vou mudar de vida, eu vou agora ser saudável, né? E aí você Uhum. começa um dia, dois, aí o que que acontece? Depois de uma semana, alguém fala assim, ai, Mayara, vamos lá, vai ter uma festa lá, né, tal. Agora não tá podendo Festa ter de festa, mas criança. vamos fingir que ainda é, né? Ainda tá podendo. Vamos lá, vai ter uma festinha de criança, bastante brigadeiro, bastante, né, docinho. Aí eu vou e acabo comendo, o que que eu falo? Puxa, nossa, já errei, meti o pé na jaca. Agora eu já errei agora, então eu vou continuar errando, porque daí, tá, já não foi suficiente.
né? É. Aí a pessoa, em vez de sentar e refletir sobre aquele momento e pensar em estratégias para a próxima, né, refeição, vamos dizer assim, ela já joga tudo para cima, né? Então, Uhum, às vezes, com coisas sutis, a gente tem muita dificuldade em lidar com a frustração e entender que em alguns momentos a gente vai errar, a gente vai sair um pouquinho daquele caminho que a gente tinha traçado, mas isso não quer dizer que eu preciso jogar tudo pro ar, né? Não quer uhum, dizer que tá tudo errado e que o que eu fiz até agora não deu certo. Deu até aquele uhum, momento. Aí a gente precisa refletir e não persistir no erro. Eu vejo, por exemplo, né, nesse exemplo da dieta ou do exercício, na hora que você tem um comportamento que não é coerente com o que você estava se propondo, você desiste de tudo, né? Em vez de olhar para aquela situação, para aquele recorte que está acontecendo e tentar organizar a sua rotina, organizar a sua vida para você não fazer de novo, ou então deixar para que isso aconteça com uma frequência menor, né, a longo prazo. Então uhum. eu percebo que as pessoas têm bastante dificuldade em fazer essa autorreflexão. Sim, é verdade. Eu concordo porque eu falo que é até injusto, né? Nós passamos por muitas coisas durante um dia e geralmente Uhum. aquilo que nos preocupa mais é o que não deu certo. E de repente, Exato. né, foi uma coisa que não deu certo, né? Uhum. Mas a gente não olha para aquelas outras que deram certo, que nós tivemos comportamentos assertivos, enfim, que ampliaram o nosso repertório. A gente esquece essa parte, né? E Como é se o que isso nem você. existisse, né? Exatamente. E é o que você falou. A gente tem que tomar cuidado para não generalizar aquilo que deu errado. Então, de repente, de tantas coisas que deram certo, eu pego essa uma, penso só nessa e acho que todo o resto já não deu certo por causa de uma situação. Então, a Exatamente. generalização a gente precisa evitar nesse sentido, né? Uhum. De entender que, principalmente no processo de mudança, como não sabemos, né, o que vai acontecer, que tipo de atitude nossa vai dar certo ou não vai, é natural que a gente é, procure assim, todas as oportunidades, tudo que vier, você fala, nossa, isso vai, e de repente nem tudo vai, mas você tentou, né? No É. final, ali as coisas começam a fazer sentido, mas por conta disso, existe uma instabilidade emocional dentro, né, de um processo de mudança que é muito grande, né? Uhum. Então, de repente, você, Exatamente. como eu falei, você começa, não, porque vai dar certo, eu tô animada, não sei o quê, né? Eu falo que a vida de quem tá na sofrência funciona mais ou menos assim, né? Tá saindo de um relacionamento e tal, então sai de um relacionamento, não, porque agora vai dar certo, porque, né, eu vou sair, não sei o quê. E aí, o que que acontece? No dia seguinte, entrou na rede social, viu uma foto, já tá chorando, morrendo, né? Ligando pra Exatamente. psicóloga, pelo amor de Deus, né? E aí, enfim, né? Então é natural isso. Por isso que eu falo, é importante se acostumar com a bagunça também. É importante entender assim, não, Uhum. eu estou passando por um processo, as minhas emoções estão completamente variadas e tá tudo bem, Uhum. né? Tá tudo É. bem, porque é, a gente vai falar do enfrentamento ao processo de mudança. Nada, né? Eu acho que é até um pouco frustrante para quando as pessoas perguntam pra gente em terapia, né? Mas como que eu lido com isso? É fazendo É. isso, né? Exatamente. Então não tem Parece uma outro coisa muito jeito. óbvia, né? Parece Uhum, muito óbvia, né? E daí quando você fala, a pessoa fala, mas como assim? Sente, você tá triste? Fica triste um pouquinho. Tá frustrada? Fica frustrada um pouquinho, né? uhum, Segura um pouco a sua emoção. Não tenta já tampar ela com a primeira cobertinha que você encontra para abafar. Não, tem que tentar, tem que sentir. A gente só amadurece a emoção quando a gente aprende a sentir. Só que essa é a parte desconfortável, né? Porque a é, gente, eu falo assim, a nossa cultura ensina tudo que tem que estar tudo tão bom e tão perfeito o tempo todo, que uhum, ninguém ensina pra gente que também não estar bom tá certo também, né? Não é uhum, errado. Porque eu falei várias vezes isso em lives agora, nesses últimos tempos, que eu falei bastante sobre as emoções. Tudo vai permear a nossa emoção, né? Eu falo, nós somos seres humanos, estranho seria se a gente não tivesse sentindo, né? Não é, tivesse
se incomodando com alguma coisa, porque daí alguma coisa também estaria errada, né? Não é certo você também não sentir nada. Uhum. Então, eu falo que a gente tem que aprender a fazer as pazes com as emoções, entender o que cada emoção diz para você, e aí entra o processo do autoconhecimento, porque é importante você se conhecer, até para entender como funciona a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua raiva, e entender quais Uhum. são esses disparadores para você Uhum. trabalhar, né? E quais são os Sim. recursos que você tem para enfrentar essas emoções. Sim. É, e aí falando já, né, mais desse enfrentamento, eu eu vou usar um exemplo, né, que aconteceu aqui comigo, né? O Vi, ele trabalha no comércio, né? E minha Uhum. sogra. E aí o comércio fechou. E isso, assim, foi muito angustiante, né? Assim, para todo mundo que trabalha, né? Enfim, o seu negócio fechado, né? É uma coisa que ninguém esperava. E aí um dia a gente estava conversando aqui em casa e eu disse para ele assim, o quão seria produtivo se ao invés de ficar pensando, né, assim, se o fechamento ia demorar tanto, enfim, né, e como as coisas iriam acontecer, se ele entendesse, se ele tentasse considerar assim, não, isso está acontecendo, ponto, não foi eu que provoquei, não tenho responsabilidade sobre isso, mas eu preciso me adaptar, então eu vou começar a olhar para a minha realidade atual de acordo com como ela está acontecendo agora, que é a minha loja está Uhum. fechada. Quais são os meus outros recursos? E aí, assim, sou Uhum. suspeita para falar, mas aí ele deslanchou, assim, né? Conseguiu Com desenvolver certeza. bastante habilidade, foi muito legal, assim, eles conseguiram desenvolver um trabalho, assim, de acessar os clientes, de tudo, de uma forma muito legal. Então, Uhum. o processo de mudança, quando a gente fala do processo do luto, a aceitação está lá no final, né? Mas a mudança, É. me parece, né, que quando ela existe a necessidade de acontecer, a aceitação está no começo. Então, primeiro você É. aceita que isso tem que acontecer, né? Uhum. Que há necessidade de que você mude a rota, reveja prioridades. Como eu Uhum. falei, né? É, precisamos entender o processo de mudança como um processo de crescimento, né? Exatamente. Como um É. processo de crescimento. Então, assim, se você não se arrisca, não se expõe, não olha exatamente para as coisas que te dão medo e não enfrenta, você vai ficar Uhum. sempre no mesmo lugar, né? E aí que muitas Exatamente. pessoas falam, nossa, mas eu não consigo, minha vida não anda. Se arriscar mesmo, né? A gente aprende Uhum. tanto, né, a tomar cuidado, a ter cautela, mas às vezes, né, a gente precisa mergulhar fundo, né? Saber assim das nossas capacidades e assim você começa a entender que você tem mais capacidade do que você imagina. Exatamente. Aí você começa também a buscar recursos que você às vezes nem sabia que existia, né? Então você vai, além de tudo, isso gera uma ampliação no seu repertório. Por quê? Quando você é tirado da sua zona de conforto, você é obrigado a olhar para novas possibilidades. Se eu ficar olhando para o problema vai continuar sendo um problema, né? Agora, se eu Uhum, olho para o problema e enxergo as possibilidades que ele pode me gerar, aí você cresce e você amadurece com o seu problema, né? Então, uhum, no caso do seu marido, aconteceu dessa forma. Ele conseguiu olhar outras formas de acessar as pessoas que são os clientes dele, né? uhum, Então, isso com certeza, esse cuidado provavelmente fez muita diferença na vida das pessoas também, né? uhum, Então, tudo isso que a gente amplia, o que a gente busca de novidade, também traz, mas assim, na questão do comércio, por exemplo, eu percebo que fortalece ainda mais o vínculo que já tinha do cliente com a loja, por exemplo, né? uhum. Então, É. isso para todas as áreas, não só no comércio, mas é que nem, por exemplo, às vezes alguém me chama para conversar, Andressa, me ajuda, né? Eu não tenho condições agora, mas você pode me dar uma ideia, né? Ou fazer uma orientação. A gente faz, né? E eu sei que as pessoas que buscam são gratas a isso. Pessoas, por Uhum, exemplo, eu faço a lista de transmissão, né? Então, todo dia tem uma mensagenzinha lá na lista de transmissão.
muita gente vem, nossa, obrigada, eu tava precisando ouvir isso. E você, sabe, foi Uhum, um gesto simples, né? Que você se reinventou, você tá buscando fazer diferente e isso tá impactando a vida das pessoas de maneira positiva. uhum, Que sim, são mudanças, né? A gente que tem que estão lidar, mudando. tem que enfrentar essa mudança. Sim, sim. E o processo de mudança, né, Andressa, ele sempre tem, parece que um limite, realmente. Que se você consegue ultrapassar esse limite, você se sente capaz de enfrentar outras coisas, né? É. Então, é mais ou menos assim, né? Você faz uma escolha, você se planeja, de repente acontecem várias coisas ali, né? No meio que, assim, dá vontade de desistir, você acha que não vai dar certo, é melhor voltar, né? Uhum. Mas existe um limite que se você conseguir ultrapassar, com certeza você vai aprender, né? Seu repertório vai estar amplo nesse sentido, porque você entrou em contato e ultrapassou uma barreira a qual você não imaginava que conseguiria. Então, É. por isso que é importante se arriscar, se jogar muitas vezes, porque sempre pode observar, todo processo de mudança ele tem ali uma barreira que às vezes você vai até ela e volta, né? É. Você vai até ela e volta. Você fala, não, até aqui eu não vou passar daqui, Eu né? não consigo mais. Não, não vai, não dou Não vou, conta, é. né? Uhum. E aí, assim, porque a sensação, né, que você tem, a aprendizagem que você tem de eu conseguir, se eu conseguir superar aquele problema daquele tamanho, então eu sou capaz de enfrentar outras coisas maiores, Uhum. né? Então Aham. é assim mais ou menos que funciona, né? E faz parte nesse processo soltar o controle, eu falo, né? Controle ali da TV, né? Que fica aquela briga. Porque essa sensação de controle, ela é necessária, né? Que a gente tenha o mínimo de controle possível sobre as nossas coisas, sobre a nossa rotina e tudo, mas ela é bastante ilusória, né? Porque nós Uhum. não temos de fato controle. Nós nos planejamos, por exemplo, para fazer essa live hoje, aí de repente a internet cai e a gente não faz nada, É, né? exatamente. Uhum. Então, por isso que assim, é necessária, mas a dosagem dela, né, se elevada, é uma característica muito difícil, né? Muito complicada por conta disso. Porque aí quando as coisas Uhum. saem do seu controle, você faz o quê? Você se desespera, né? Você entende. É. E o problema é que você passa a desenvolver um repertório de assim, só eu faço, e se eu não Uhum. fizer, eu tenho a impressão que vai dar errado, né? Não Aham. somos, né? Não temos esse superpoder de controlar tudo, mas aí Não. isso também acaba limitando quem vive à nossa volta. Porque se eu Uhum. entendo que se só eu fizer vai dar certo, então eu não estou dando oportunidade para que as pessoas cresçam, né? Uhum. Eu não estou dando Exato. oportunidade para elas, e aí o que que acontece? Reforça a minha ideia de que só eu sou capaz. Então é Exatamente. realmente muito complicado. Uhum. E aí a gente pode ter vários efeitos colaterais, né, em relação a isso também, porque daí as pessoas também começam a se aproveitar, né? Bom, já que a Maiara dá conta de tudo, vamos jogar tudo no ombro da Maiara, ela faz, né? Uhum, Agora, e aí a Mayara fala assim: ai, deixa eu pegar tudo, porque só eu sou capaz. Então fica um alimentando o outro. E aí o que que acontece? Você fica sobrecarregada, a outra pessoa não cresce, e isso uhum. é negativo para os dois lados, né? Por mais que Sim, pareça que é positivo, não é. não é. A longo prazo, isso não é, né? Exatamente. E, E é a longo prazo, porque você se cansa mais rápido. E aí a tendência uhum, é você parar. É você jogar tudo pro ar e uhum, falar, agora eu não quero mais, né? uhum, exatamente, né? Bem isso. E assim, Má, voltando só um pouquinho na questão da barreira que você estava falando, quando a Uhum, gente consegue ultrapassar essa barreira, além da gente entender que a gente é capaz, a nossa autoestima melhora, assim, parece que dá um pulo, né? Chega nesse limite, você ultrapassa esse limite, passou a fase difícil, parece que você explode de felicidade, né? Que é essa autoestima, essa autoconfiança, que vai fazer o quê? Que na próxima você busque superar mais ainda, né? Tipo, você uhum, não vai parar na barreira e ficar indo e voltando. Você sabe uhum, que a hora que conseguir passar por ela, você vai ter
uma recompensa emocional muito grande, né? Então, o que vai Exatamente. te motivar e a tendência é que você busque cada vez mais essa mudança e esse crescimento pessoal e comece a entender, né? Que algumas coisas são necessárias. Uhum, exatamente. E aí é como a gente falou, né? É, o autocontrole ajuda, né, nesse momento de Uhum. realmente, no meio do processo ali, não jogar tudo para o alto, né? Não querer voltar, né? Se acostumar com as emoções também negativas, né? Como a gente sempre fala, né? A gente evita, né? Entendemos muitas vezes que elas são emoções que a gente não deveria ter, né? E não é. É. Na verdade, elas são completamente necessárias. Elas existem por um motivo, né? Então, também temos que aprender. E muitas vezes a gente entende que não tem que ter. Então, se eu tenho uma emoção negativa, eu só tenho que eliminar ela e pronto, né? E não A todo necessariamente. custo, né? Uhum, exatamente. E então, assim, entendendo essa questão da necessidade de mudança, né? A exposição é o que vai nos ensinar realmente a lidar, né, a entender um pouco melhor as coisas. No processo de mudança, o autoconhecimento se amplia demais, né? Então, Uhum. você se torna realmente mais autoconfiante, mais reflexiva ali também, né? Não tem outra forma senão se expor à situação, né? Arriscar É, mesmo. é. E eu falo assim, né? Quando a gente começa a se conhecer, é quando a gente começa a se empoderar da gente, né? Se empoderar daquilo que eu sou capaz, se empoderar do que eu conheço, de que eu tenho, posso ter as minhas limitações, mas elas não me impedem de evoluir, porque além, por mais que eu tenha as minhas limitações, eu vou buscar soluções para ela, né? Eu vou Uhum. tentar manejar para que elas, em vez de serem um obstáculo na minha vida, elas sejam um impulsionador, né? Que me impulsione a crescer e a buscar sempre mais. Isso, exatamente. E também tem a questão da aceitação aí, né? Porque tem coisas que a gente faz muito bem e tem coisas que a gente Uhum. não faz. E tá tudo bem. Nós não precisamos desenvolver todas as habilidades, porque, né, assim, não que não sejamos capazes, mas assim, sabe aquela história assim, se você acreditar, você consegue? Né? Tipo, Uhum. acredita que vai voar e pula de um penhasco pra ver. Não vai, É, não vai. vamos ver o que acontece. Né? Então, assim, na verdade, entender, né, que quais são as suas capacidades e aceitar também, aceitar, entender esse processo de aceitação, não, eu sou assim, né? Porque eu vejo muitas pessoas também que entram no processo de terapia, são duas questões. A primeira é criar aquela idealização que tudo vai mudar muito rápido. Então, no primeiro mês de terapia, já espera que o resultado seja enorme e que ele se mantenha. Geralmente, no começo, com pessoas que são bastante comprometidas, o resultado realmente aparece rápido. Mas aí a Uhum. gente precisa que ele se mantenha, que ele consiga sobreviver aí, né, ao contexto que não necessariamente está mudando junto com a pessoa que está mudando na terapia, né? Exatamente. São muitos e muitos e muitos anos, né, de um funcionamento, de um repertório já bastante estabelecido há muito tempo, e aí, né, a gente precisa de um tempo para que isso aconteça. Então, o processo de mudança, ele é individual, né? Ele depende muito do quanto a pessoa se compromete com isso, depende do quanto a pessoa se aceita, depende, assim, de muita coisa diferente, né? Uhum. E e é isso, assim, aprender a lidar com essas situações, né? Uhum. E se expor a elas, de repente, de uma forma gradativa. Algumas pessoas também começam um processo de terapia, né? E aí vai lá e, tipo, você fala uma coisa, a pessoa vai pro outro, né? Sai de um polo e vai pro outro, tipo, correndo. Eu quero fazer esse processo logo, porque eu quero ter resultado logo, né? E não é necessariamente assim, né? Tudo também tem o seu tempo para acontecer, né? Uhum. E é Exato. bem bacana. E outra coisa também do processo de terapia é que algumas pessoas começam o processo, acreditam, assim, lá no primeiro mês, teve bons resultados e fala, nossa, agora eu tô ótimo. E aí na primeira recaída, na É, primeira situação, né, que acontece, a pessoa se desmotiva demais e fala, gente, mas eu não tinha mais esse padrão de comportamento, eu já tinha aprendido na terapia a fazer diferente.
Por isso que eu falo, não é essa a questão, né? Algumas coisas a gente precisa melhorar, algumas coisas a gente precisa regular a dosagem daquilo que a gente tem. Você não entra na terapia Uhum, para se tornar uma pessoa completamente diferente. Muitas vezes você entra para uhum, aceitar mesmo quem você é e regular a dosagem aí das suas características pessoais, né? E desenvolver aquelas que são positivas. Então, uhum, tudo, né, precisa ser, assim, cautelosamente pensado, sentido, né? uhum. Então, é Exatamente. bacana. E entender também que nós somos pessoas diferentes, né? Eu vejo que as pessoas elas se comparam muito e essa comparação eu vejo que acaba sendo um problema. Quando eu me comparo com alguém e busco repertório para eu evoluir, legal, né? Tipo, eu uso a pessoa como uma referência. Mas quando eu uso uma pessoa apenas para comparação e eu quero ser igual ou melhor que aquela pessoa, dependendo da maneira com que eu olho, isso me limita, porque eu costumo falar que a gente não monta quebra-cabeça com peças iguais, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, cada um tem, mas assim, a sua maneira de interagir com a vida e aquilo é importante. Então, eu entender que eu sou diferente do outro, mas e que isso não significa que eu sou menos que o outro, né? Isso já ajuda a gente a entender 50% aí do problema, né? Você falou isso e eu lembrei de uma coisa, né? É tipo você fazer a dieta do amigo, sabe? O amigo vai na Nutri. Exatamente. Eu não conheço ninguém que faz isso. Mas assim, Não, eu também não. o que que acontece? A pessoa vai lá, né, e faz a dieta de acordo com as necessidades dela, de acordo com a intensidade do treino dela, né, específica para ela. E aí você vai lá e presta a dieta do coleguinha. O que que acontece? Você não vai ter os mesmos resultados, porque você é uma Não. pessoa diferente. Então é exatamente Uhum. isso, assim. E o quanto isso abala a autoestima, porque você está se baseando na necessidade do outro. E aí você não consegue e Uhum. você se sente extremamente mal. Por que que o outro consegue e eu não, né? É. Só que a sua necessidade é diferente do outro, e é isso que a gente não consegue entender. Às vezes eu também me pego em algumas situações e falo, mas por quê? Né? Por que que eu não consigo? Porque eu sou diferente, eu preciso buscar outros caminhos, né? Eu falo Uhum. assim, que a gente é psicólogo, a gente não é psicólogo dentro do consultório, né? Quando a gente fechou a portinha do consultório ou desligou a câmera, a gente é pessoa normal, né? A gente também tem as Mais nossas ou menos, né? dificuldades. Normal. Ah, normal. Acho que eu usei a palavra errada, mas assim, nós temos a nossa vida Ainda bem que não pessoal, né? existe muito esse, né? Ainda bem que a gente não sustenta esse padrão, não, porque senão não sei se eu tava Ainda dentro dessa bem. linha. Então, assim, na verdade, nós também vivenciamos os nossos conflitos do lado de cá, né? E não são fáceis. Por mais que a gente senta aqui e fala bonito para todo mundo, na hora da gente pôr na prática, é difícil. Não É. é simples, né? Uhum. Como você ensinar alguém a fazer, Sim, e por isso que né? algumas pessoas têm um nível de autoconhecimento muito grande, mas elas não Uhum, conseguem colocar isso em prática, não conseguem, né, alterar o padrão de comportamento, mesmo sabendo exatamente quais são, por exemplo, os disparadores da ansiedade, enfim. E porque é uma uhum. questão prática mesmo, né? É só se expondo à situação mesmo, enfim. E por isso que somos suspeitas para falar, mas o processo de terapia é muito enriquecedor, né? Ele Exatamente. Eu proporciona, eu falo, falo. é, Oi, pode falar, Mar. eu falo que o processo de terapia, ele faz a gente se encontrar com a gente mesma, né? Então, Uhum. às vezes a gente acha assim, não, eu tô aqui e eu sou muito ruim aqui, eu vou correr para outro lado. Na verdade, você vai, corre e a gente manda a pessoa de volta para ela mesma, né? Exatamente. Porque existem coisas muito boas, né, nas pessoas. E eu acho que muita gente está olhando muito mais para a parte ruim que tem, sabe? Pensando muito mais nos seus Uhum. defeitos do que nas suas capacidades. E a gente sabe, né, que de fato, quando você olha para aquilo que você é capaz de fazer e desenvolve isso, é algo que provavelmente vai dar muito certo. Uhum. Exatamente. Porque as pessoas precisam acreditar mais em si mesmas, né? A gente tem pouco crédito pra gente.
A gente só fala que o outro conseguiu, que o outro é capaz, que o outro pode, o outro vai. E a gente esquece de cuidar da gente, né? De olhar Uhum. pra gente e falar, puxa, mas eu também sou capaz, né? Se eu tenho essas habilidades e o que eu não souber fazer, eu vou buscar conhecer, eu vou, sei lá, eu vou me Uhum. virar no avesso, mas eu vou dar um jeito, né? Então, e cada pessoa vai ter a sua maneira de passar pelas situações. Né? Então, vai ter a sua maneira de crescer, vai ter a sua maneira de enfrentar o mundo. E o importante é a gente não desistir, né? Não ficar Uhum. somente retrocedendo. Se for para retroceder para tomar um fôlego, legal. Mas se for para retroceder e ficar paradinho lá na zona de conforto, a vida vai perder um pouco de sentido, né? O Uhum. sentido é a gente sempre estar. Eu falo que a gente tem que sempre estar enfrentando um obstáculo para acordar e falar: opa, pera lá, o caminho que eu tô seguindo é aqui, né? Aí vai, entra no automático, aí tem uma pedra no caminho que, opa, pera lá, errei o É. caminho, deixa eu voltar para cá, né? Uhum. Então é Exatamente. importante. Isso que você falou do funcionar de maneira automática, né? Isso é, assim, algo que a gente acaba reproduzindo, né? Assim, ligando lá o botãozinho automático, porque sabemos que dá trabalho. É tipo carro, né? O carro automático, você tem bem menos trabalho do que ficar mudando ali, né? A, Uhum. a, a- A como é que marcha. chama aquele negócio? A marcha, A marcha. né? Então, assim, porque dá trabalho, né? Tipo, o carro dá aquela tremidinha na hora que vai sair, morre, enfim. Né? Ainda mais quando a gente está aprendendo a dirigir, né? É uma coisa linda. Nossa Mas Senhora. é isso, né? Assim, entender que só tem uma maneira de fazer isso. E ser uma pessoa reflexiva contribui, né? Porque o autoconhecimento, você consegue aumentar o seu autoconhecimento refletindo sobre as coisas que estão acontecendo. Então, quando você liga o automático para as coisas, você nem percebe, de repente, que está vivendo uma condição aversiva que não precisaria, né? Como a Uhum. gente fala, assim, tem processos de mudança que acontecem em nossas vidas que a gente nem percebe tanto, se não parar Uhum. para observar, né? Assim, entender que de repente o que está acontecendo hoje, a instabilidade emocional que você está vivendo hoje, tem uma razão de estar acontecendo. É porque se você começa a olhar para trás, né? Você começa, não, olha, isso mudou, isso mudou, isso. Só que a gente não para observar, muitas vezes. E aí você está respondendo hoje às situações da mesma forma que você respondia em uma situação diferente lá atrás. E por isso que não está Uhum. funcionando muitas vezes, né? E eu falo também que o grande problema de ligar o automático é que a gente muitas vezes vai se acostumando tanto com as situações que você desenvolve repertório para lidar com condições aversivas. Porque tá ali no automático, é Uhum. assim mesmo, então vai assim mesmo, isso aqui a gente enfrenta hoje, depois a gente vê, beleza. E aí, quando as coisas boas começam a acontecer, a gente não percebe, né? Porque ficou ali muito tempo desenvolvendo repertório para lidar com situações aversivas. Então, Uhum. eu acho que é um pouco isso que está acontecendo agora, né? Enquanto nós não pudermos sair de casa, vai ser inevitável entrar em contato com as nossas emoções, com a nossa instabilidade, com a nossa bagunça, com a bagunça dos Uhum. outros, né? E É. assim, por mais que seja um momento extremamente difícil, esse que a gente está vivendo, ele está evidenciando coisas que o automático não deixava, né? Exatamente. Eu tenho falado muito isso, né? Principalmente porque agora a gente está num momento mais reflexivo, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu trabalho em casa, mas chega uma hora que tá, terminei o trabalho e agora? Então aí eu tenho que ficar me reinventando, né? E as pessoas elas estão justamente com dificuldade de ter esse contato consigo mesma, né? É como se a vida falasse assim: bom, você não vai para terapia, então deixa eu jogar uma pandemia aí para você poder olhar para você, já que você não olha, né? Volta para sua casa e vai lá ver como é que tá a sua família. Exatamente. Então fica um pouquinho lá, né? Seja um pouquinho mais presente e olhe para você. É como Uhum, se desse esse tapa na cara da gente, né? E aí a pessoa tem que se reinventar. Isso gera conflitos, então eu tenho, né, acompanhado algumas famílias e eu vejo que isso está gerando muito conflito na família, porque era diferente, né? Todo mundo estava lá no seu cantinho, no seu quadradinho, fazendo suas coisas e de vez em quando se encontravam, né?
Agora não, tá todo mundo se encontrando e tendo que fazer algumas coisas muito, tudo o tempo todo junto, então isso gera Uhum. conflito. Então, E aí, é, né, Andressa, acho que você vai concordar comigo. O conflito já existia, né? Tudo isso já já, existia. O que está acontecendo agora dentro das casas e dentro das pessoas são coisas que já existiam há muito tempo. É que agora está de fato Uhum. bastante evidente, né? Não tem muito para É, onde fugir agora, mas já acontecia, né? uhum, exato. Se evidenciou tanto é porque a gente estava tentando colocar para debaixo do tapete e agora não teve jeito, né? Tô em casa, tem que Uhum, fazer a faxina aparece, né? Então, esses conflitos, eles, como você falou, eles já estavam lá. A gente uhum, tem que olhar e tem que olhar com carinho, porque não quer dizer que é uma coisa ruim. Conflito, ele é difícil de você enfrentar ele, mas não é uma coisa ruim. Ele vem para trazer crescimento emocional, crescimento pessoal, uhum, fortalecer relacionamentos, né? Seja a relação entre pais e filhos, entre marido e mulher, enfim, né? Ali o que está uhum. acontecendo, dependendo de cada configuração da família, mas são importantes, né? A gente tem que olhar e tem que enfrentar. E o melhor enfrentamento é o diálogo, que é o que a gente menos faz, né? Na correria, É, no nosso automático, o diálogo é a coisa que vai ficando lá para depois. Ah, depois eu vejo, depois eu uhum, faço, né? uhum. E é importante. Exatamente. Exatamente. Jogar a sujeira para debaixo do tapete, aí ele chega no dia da faxina, dá muito mais É, trabalho, né? dá muito mais trabalho, com certeza. Uhum. E isso que você está falando, né? Fiquei pensando, tem muito a ver com as pessoas que ficam no momento de negação sobre o que está acontecendo com relação à pandemia, né? Então, Uhum. muita gente, né, assim, tá tendo bastante acesso à informação e mesmo assim, né, tá saindo na rua sem necessidade, tá usando a máscara de maneira Uhum. incorreta. Então, assim, né, tem muito mais a ver com isso, com esse processo de negação mesmo, de que a coisa mudou e não tá sob seu controle, mas você precisa se adaptar mesmo assim, né? Exato. Dá a impressão que, assim, como está acontecendo no terreno do outro e ainda não chegou no meu terreno, então Uhum, tá tudo bem, né? Eu não estou vivendo aquilo, né? Para mim, uhum, eu não estou vendo risco à minha volta, então é como se isso não estivesse acontecendo. Eu nego a existência do problema, porque aí eu tenho a falsa sensação de que eu estou no controle, né? é. Então, E aí porque o problema tudo isso que a gente o problema fala, é que né? você já conhece, você já tem repertório para lidar com ele, mesmo É. sendo algo que te desgasta, né, que te estressa demais, mas você já conhece. É um monstrinho que você já Hum, conhece, né? é. Então, assim, sair dessa zona de conforto, que eu falo que zona de conforto não é confortável, né? Nem Ela é um pouco. conhecida, confortável ela não é, né? Então, assim, É. mas é uma forma de que a gente tem até de se defender, e é necessária mesmo. Ela tem uma função importante, né? Porque Uhum. algumas coisas a gente realmente não está pronta para viver, para olhar. Mas a partir do momento que isso começa a fazer sentido, uma necessidade surge, as pessoas também são sinalizadoras de que a gente precisa mudar alguma coisa, né? Quando todo mundo está falando a mesma coisa, só a gente acha que não, né? Então, assim, precisa olhar. E o começo de um processo de mudança é dar vazão para isso, dar vazão para essas emoções, entrar em contato com aquilo que incomoda, né? Uhum. Exatamente. Mas eu tô aqui olhando o relógio, a conversa tá Hum, tão gostosa que só que falta 5 minutos para acabar a live, aham. né? Passou Acabei de olhar aqui voando. também. Aham. E aí eu só queria que você respondesse uma perguntinha que mandaram, né? Tinha mais algumas, mas não vai dar tempo. Hum, O que fazer para mudar? Né? Qual que é a dica que você pode deixar aí pra gente, para as pessoas que querem mudar e de repente não sabem o que fazer? uhum. Assim, cada processo de mudança, ele exige uma condição diferente, né? Mas Uhum, assim, se você entende que há uma necessidade de mudar, você já sabe que alguma coisa precisa ser feita, né? E aí, uhum, assim, tanto você pode buscar orientação específica para isso, ou olhar para essa característica e tentar entender quais são os caminhos, né, de construir esse processo. O que que você tem que uhum, fazer, por onde você começa,
quais são as metas, evitar de colocar sempre metas muito altas, porque aí, Uhum. né, você acaba se frustrando muito, e principalmente porque quanto mais alta a meta, mais difícil é de chegar e mais demora para você ter resultados. Então você precisa dar um passo de cada vez, né? E assim, a gente sempre sabe, né, de alguma maneira, o que a gente precisa mudar. Qual é esse processo que Uhum. você precisa enfrentar? Então, é uma questão de aceitação também, de olhar e falar, não, eu estou tendo essa necessidade, eu tenho esse direito, né? Assim, Uhum. isso vai melhorar a minha vida. Contar com pessoas que apoiam, né? É importante. Porque sempre Uhum. vai ter alguém que vai falar, nossa, mas por quê? Nossa, enfim. E faz parte também, né? Mas assim, estar no meio de pessoas que te apoiam é muito importante. Uhum. Com certeza faz a diferença, né? Porque daí as pessoas te incentivam a manter, né, essa Uhum. mudança. Legal, Má. Tô super feliz, né, de ter você aqui comigo. Foi uma conversa muito gostosa. Já fica estendido o convite para outras, né? Quando você Uhum. quiser, a gente marca. Tem vários temas para a gente trabalhar, então acho que vai ser bem legal. Obrigada pela sua participação. Espero que o pessoal tenha gostado também. Se alguém ficou com dúvidas e de repente a gente não vai conseguir responder hoje, porque infelizmente o Instagram ele só dá uma hora para a gente fazer de live, segue a Mayara ou manda mensagem aqui é direct, né? Manda mensagem no É. direct, depois esse vídeo vai pro YouTube, eu vou deixar os links depois de comunicação para vocês entrarem em contato, né? Quem assistir depois. A gente é super acessível, é só mandar mensagem, a gente vai conversar, a gente vai dar uma atenção. Às vezes a gente demora um pouquinho por conta dos atendimentos, mas sempre quando Uhum. dá aquela janelinha, a gente corre lá, né, Má, para Uhum. responder o pessoal. É. Certo? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, né? Para mim também foi uma mudança, né? Porque nunca havia feito uma live, então, assim, eu agradeço o convite, agradeço, né, que a live foi com você, então é especial, né? E vamos fazer outras aí, Vamos. que a gente gosta de Opa! falar. Sim, falar é com a gente mesmo. Sim. Se O deixar, pessoal, seria duas, três. o pessoal pode mandar sugestões também pra gente, né, de temas. Pode. Uhum. Uhum. A live vai ficar aqui, acho que até amanhã, uma meio-dia, tá? Mais ou menos, que é o horário que eu vou subir no YouTube. Aí é daqui. A gente tira, mas pode deixar depois nos comentários pra gente, né? As ideias, quais são os temas que vocês gostariam de ouvir aqui. E a gente monta com muito carinho para vocês, né? Vai ser um prazer a gente poder trazer vários assuntos aqui. Uhum, com Tá bom? certeza. Tá bom. Então, obrigada, boa noite a todos, obrigada a todo mundo pela participação. Vi que o pessoal ficou em peso aqui com a gente, isso é muito bom, isso é legal. É. Minha família. É... Cadê? Ah, que Cadê? bom, família da Mar, que linda. Muito bom, isso mesmo, né? A gente tem que apoiar, né? A gente tem que apoiar principalmente quando é um trabalho bonito, assim, né? Então, É. a família tem que apoiar para as mudanças continuarem Não, acontecendo. mas é Vamos reforçar brincadeira, não é amanhã para fazer tudo, live. não. Não é tudo, não. Tá bom, Ai, Mar, um obrigada, beijo. viu? E, e também agradeço a todo mundo que participou com a gente aqui, né? Um beijo pra todo mundo. Com certeza. Então tá bom, até a próxima. Logo a gente vai estar de volta. Isso. Tchau. Tchau, tchau.